Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, e diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitas pessoas perdoam e na primeira briga relembram tudo com ódio e rancor. Quem nos conheceu no passado nos rotulam para sempre daquela mesma forma. Nunca vão acreditar em nenhuma mudança nossa. E pelo contrário, eles sempre estarão ali para nos lembrar do nosso passado. E se você mora numa cidade pequena, aí é que fica difícil, porque todos conhecem a sua história e não aceitam nenhuma transformação. O nosso passado sempre nos condena. Tudo que fizemos de errado é lançado no nosso rosto o tempo todo, como se a gente não tivesse condições de mudar pela vida que nós tivemos. No reino de Deus é tudo diferente. Pecado perdoado é pecado apagado e lançado nas profundezas do mar. Por isso a Bíblia registra Davi, um homem segundo o coração de Deus, mesmo ele tendo cometido um pecado muito grave, dentre outros pecados que ele cometeu. Mas foram pecados perdoados e uma nova criatura sempre surge depois de um arrependimento sincero, de não querer mais aquela vida e querer agora viver uma vida segundo a vontade de Deus. Você consegue ver João, o filho do trovão, sendo intitulado na palavra de Deus como discípulo amado. Porque com Deus é assim. Aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador foram transformados em novas criaturas. Portanto, nenhuma condenação existe para eles. Isso, tantos outros relatos que nós temos de pessoas que foram transformadas na palavra de Deus, que colocaram Jesus como seu Salvador. E agora elas não são mais lembradas pelo seu passado, mas elas agora têm uma nova vida em Cristo Jesus. Se você quiser ampliar o conhecimento, o entendimento desse versículo que está em Romanos capítulo 8 e versículo 1, você vai ter que ler o capítulo anterior, que é o capítulo 7 de Romanos, onde Paulo diz que nós antes éramos escravos do pecado. E o pecado ditava as regras na nossa vida. Então a lei de Deus nos condenava à morte, porque nós vivíamos em constante pecado. Mas a partir do momento que Jesus vem à terra, ele vem pagar a nossa morte. Ele vem pagar o preço da nossa transgressão. E aqueles que aceitam Jesus como Salvador morreram junto com ele. E agora ressuscitaram para uma nova vida. Uma vida guiada pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que estava em Jesus, ele nos concedeu. Ele disse, é necessário que eu vá, senão o outro não vem. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele enviou sobre nós o seu Espírito Santo. E agora, o Espírito habitando em nós, ele tem prazer em fazer a vontade do Pai. E aquela lei que era impossível de ser guardada, agora é possível, porque o Espírito em nós consegue nos levar à obediência. E isso sem nenhum esforço, porque isso é natural do Espírito que habita agora em nós. Por isso que o versículo de hoje diz que nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse capítulo 7, Paulo fala de uma luta ferrenha entre a natureza velha, a natureza carnal e a natureza espiritual. Ele diz que quer fazer as coisas certas e não consegue, mas as coisas que são erradas, essas ele faz com facilidade.
e ele chega a gritar, fazer uma pergunta, dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? E no capítulo 8, no versículo 1, ele mesmo responde, dizendo: agora, portanto, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quer dizer que nós não pecamos mais? É certo que muitas vezes ou algumas vezes nós caímos, mas imediatamente nós nos arrependemos porque o Espírito que está em nós, ele nos convence do pecado. E imediatamente a gente percebe que fez algo errado e pede perdão. E pecado confessado é pecado perdoado e apagado. Continuamos a carreira, continuamos na presença de Jesus, apesar de cairmos. Nós não somos mais pecadores, nós pecamos ocasionalmente. Isso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque ainda existe algumas pessoas que continuam na carne, que não aceitaram a salvação de Jesus ou reconhecem que Jesus é Salvador, mas não vivem em espírito, continuam vivendo na carne. Mesmo estando na igreja, mesmo estando há anos estudando a palavra de Deus, mas as suas atitudes mostram que eles são guiados pela carne. E aí você pode ler o capítulo 8 todo e você vai ver no versículo 2 o poder do Espírito que nos foi dado, que nos livrou do pecado e da morte. No versículo 4 você vai ver que agora não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 5 você vai ver que os que andam na carne vivem somente para agradar a si mesmos, mas os que andam segundo o Espírito fazem a vontade do Pai. No versículo 6 você vai ver que se você continuar seguindo a carne, você receberá como recompensa a morte, mas os que andam no Espírito são conduzidos para a vida e para a paz. No versículo 7 e 8 diz que a nossa natureza carnal ela é inimiga de Deus, por isso ela não consegue agradar a Deus. No versículo 9 diz que nós somos controlados pelo Espírito. Se Ele mora em nós, se Ele estiver em nós, nós pertencemos a Cristo. E do contrário, se Ele não estiver em nós, é sinal de que não pertencemos a Cristo. É sinal de que não estamos em Cristo e por isso ainda merecemos condenação. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, esses não. Esses têm as suas dívidas pagas. Então, se você continuar lendo todo o capítulo 8, você vai perceber o que é uma vida no Espírito. Como é maravilhoso ser guiados por este Espírito, termos o mesmo Espírito que Jesus tinha, e por isso esse Espírito levou Jesus a negar a si mesmo e morrer por cada um de nós. E diz também nesse capítulo 8 que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, e assim como ele ressuscitou Jesus, ele também pode nos ressuscitar se estivermos com ele. No versículo 23 diz que o Espírito em nós é uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura. Quem vive no Espírito já vive a atmosfera do céu, já vive em busca de ter uma vida santa. O Espírito nos leva a fazermos a vontade do Pai, e não é de uma forma forçada, mas aqueles que estão no Espírito, Ele age em nós tanto querer como efetuar. Portanto, em Cristo nós somos mais que vencedores. Portanto, se você permanecer em Cristo, você terá a vitória em todas as coisas. Então peça hoje a Deus para viver no Espírito. Aceite Jesus como seu Salvador e nenhuma condenação existirá para você. Mesmo que a luta seja grande, o Espírito sempre vence porque ele sempre está pronto. Quem tem o Espírito
sempre vencerá todas as batalhas da carne, porque o Espírito nos guiará às coisas de Deus. Então, por isso, não será dificultoso obedecer à lei de Deus. Portanto, a lei que nos condenava, hoje não mais tem tanto peso assim, porque nós conseguimos fazer a vontade do Pai quando estamos no Espírito. Jesus conseguia fazer a vontade do Pai porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos ensina até mesmo a orar. Se você continuar lendo esse capítulo 8 de Romanos, ele vai te dizer, no versículo 26 e 27, que ele nos ajuda nas nossas orações e o Pai consulta o Espírito que está em nós, porque esse Espírito tem acesso ao Pai o tempo todo. Então ele fala das coisas do Pai para o nosso coração. É Ele que leva as nossas orações para o Pai e é Ele que traz as informações, as respostas do Pai para nós. E por isso, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles conseguem fazer naturalmente a vontade do Senhor. Não é maravilhoso viver no Espírito? É maravilhoso, mas para isso você vai ter que permitir que esse Espírito domine a carne. Você tem que permitir que ele avance, que ele ganhe espaço dentro de você. Você precisa diminuir para que ele cresça, porque ele estando dentro de você, ele fará morada. Muitas pessoas pensam que porque foram usadas pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo habita nelas. Muitas vezes foi só aquele momento onde elas conseguiram se esvaziar e o Espírito Santo tomou o controle naquele momento. Mas não quer dizer que ele viva constantemente em você, porque muitas vezes você não abre espaço. E por isso que você vive muitas vezes debaixo de condenação. Por isso que o inimigo te acusa o tempo todo de pecados passados, porque você não permitiu o trabalhar do Espírito Santo te convencendo do pecado e te levando ao arrependimento e à confissão e o abandono daquelas práticas. Quando nós repetimos as práticas, é sinal de que nós não fomos convencidos e muito menos que nós nos arrependemos a ponto de deixarmos aquilo. O trabalhar do Espírito Santo faz com que você tenha nojo pelas atitudes e que você não repita elas mais. Se ele domina a tua vida, se ele tem grande parte de tua vida, ele consegue fazer isso. O ideal é darmos o espaço completo para que até mesmo os nossos gostos, os nossos prazeres sejam retirados, porque a nossa carne sempre vai nos levar para inclinações e tendências da carne. E isso vai gerar em nós a morte. Por isso que precisamos submeter a nossa vida ao controle total do Espírito. E para isso você precisa deixar que ele faça as mudanças. O problema é que nós queremos isso e nós nos esforçamos e é tipo um regime. A gente tenta fazer aquele regime, mas logo a gente volta a comer as mesmas porcarias. Por quê? Porque da carne, diretamente de nós, humanamente falando, nós nunca conseguiremos. Mas toda obra que o Espírito faz em nós, ele consegue vencer, ele é poderoso para isso, ele nos dá o poder de Deus para que a gente consiga vencer tudo que a carne nos pede para fazermos de errado. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Viva em Cristo Jesus através do Espírito e você com certeza vai matar a carne e não vai viver mais em condenação. Nem a morte domina mais aqueles que estão em Cristo Jesus. O máximo que pode acontecer conosco é dormirmos um sono até que esse céu se rasgue e Jesus nos acorde. Mas a morte eterna não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles foram ressuscitados com Ele para a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça através do Espírito para que você seja uma nova criatura
para que você tenha uma nova vida no Espírito. Vamos orar por isso? Pai querido, nós te agradecemos porque Jesus pagou o preço. Obrigado, Senhor, porque nós não conseguiríamos chegar à obediência, porque a nossa carne luta contra a lei do Senhor. A nossa carne tem prazer no pecado e por isso muitas vezes a gente cai e muitas vezes a gente vai afundando cada vez mais e a nossa vida diz que nós merecemos a morte. Mas aqueles que aceitaram o preço pago na cruz, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, morreram junto com Ele naquela cruz, mas também ressuscitaram com Ele naquele domingo e agora estão cheios do mesmo Espírito que Ele tem, o Espírito que nos faz mais que vencedores. E nós queremos que esse Espírito trabalhe em nós, matando o desejo da carne. Por isso, ajuda-nos, Espírito Santo, a vencermos a nós mesmos e vivermos uma novidade de vida, guiados pelo Espírito Santo, em todos os nossos atos, em todas as nossas decisões, em todo o nosso falar, que sejamos dirigidos pelo Espírito que fala atrás de nós, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aqueles que são guiados pelo Espírito, como diz nesse capítulo 8, são filhos de Deus, foram adotados no reino de Deus e agora participam da mesma glória do Filho de Deus, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não merecíamos isso, mas o Senhor nos amou tanto que nos resgatou para essa glória. E nós te pedimos que nos ajude a nos mantermos nesse caminho. Ajuda-nos, como Paulo, a esmurrar a nossa carne, para que ela não tenha domínio sobre nós. Queremos fazer a tua vontade. Ajuda-nos a fazer isso através do poder do Espírito Santo, que nos foi concedido pelo Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. Nos ajuda em todas as nossas tarefas. Todo esse dia possamos tomar decisões segundo a tua vontade, através do Espírito Santo. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.